Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Helton Luiz e nesse vídeo, nessa série de vídeos, vamos começar com um livro muito especial chamado Um Curso em Milagres. E eu quero trazer para você as minhas visões, o que eu tirei de insights desse livro. Quero deixar também para os nossos alunos do Sopro da Origem, para acessar aqui no YouTube, nesse meu canal, né? Agora que eu estou voltando a fazer gravações. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você então e já vamos começar a falar do livro. Vamos lá. Bom, então se você não conhece, essa aqui é um pedaço da capa do livro, Um Curso em Milagres. E eu tenho a edição enorme dele. Ele é um livro bem grande. Deixa eu pegar ele aqui. Tá atrás de mim. É esse daqui. Vamos lá. Aqui, ó. Essa versão aqui. Então, eu comecei uma releitura dele. Tá bem no começo aqui ainda. Mas eu já tirei bastante conteúdo para falar hoje para você nesse vídeo. Tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. Vamos embora. Então, vamos lá. Um Curso em Milagres. Bom, o nome já é extremamente sugestivo. Ou seja, o que a gente entende numa primeira leitura desse título? É um curso para você aprender a fazer milagres? Ou talvez um curso para você viver um milagre? Talvez seja isso. Eu sei que é extremamente sugestivo e para quem trabalha na área de cura, na área de terapia, né? Como nós, os nossos alunos, é extremamente importante ter uma visão. Mas não só isso, ele também é um livro que vai ajudar muito no desenvolvimento pessoal e também na espiritualidade. Ele fala muito de espiritualidade, tem trechos bíblicos e a gente vai falar disso agora. Uma coisa que me saltou aos olhos, que logo no início eles falam da edição brasileira, da tradução. Eles buscaram manter fielmente ao texto original, como foi escrito pela autora. E não só isso, mas também manter, por exemplo, aí ele falou que até uma contradição quando numa situação que o inglês fica meio rebuscado, então simplificar também para o nosso entendimento aqui no português. Achei bem legal. E é bom saber que nem sempre as traduções seguem o original, o que o autor quer dizer logo de cara. Então a primeira coisa que me salta aos olhos, igual eu falei, é essa palavra atonement. Atonement no judaísmo, até coloquei, e no cristianismo significa expiação, sofrimento, culpa e sacrifício. E no curso é bem diferente. No livro ele fala, olha, algumas palavras têm um entendimento diferente no livro do que, por exemplo, no cristianismo e no judaísmo. No curso, atonement, que é um termo em inglês, significa correção da crença na realidade do pecado e da culpa. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Ao longo desses vídeos, a gente vai falar muito disso. E significa também reconciliação, significa redenção. E aí eu fiz uma pesquisa, né? No sentido filosófico, esse atonement significa também ato de corrigir um erro ou fazer reparações. Veja o quanto fica mais leve você sair de algo que você chama de expiação, sofrimento, culpa, sacrifício e vai para algo como corrigir um erro. Corrigir um erro parece algo muito mais alcançável do que uma expiação, um sofrimento e um sacrifício. E no cotidiano é uma compensação. Veja também que é uma outra maneira muito mais leve de enxergar isso. E aí fica ao alcance de qualquer mortal. O mais importante é isso. Fica ao alcance de qualquer mortal.
eu passei por um processo assim em 2019, em que eu já não acreditava em mais nada. Eu tava descrente, a vida tava sem sentido. E foi quando eu comecei a abrir essa espiritualidade, porque o que eu tava vendo nas religiões, na religião que eu participava, eu católico, não era nem tão participante assim, ia muito pouco, mas aquela coisa de que somos culpados, temos um pecado irreparável que somente alguém de fora vem nos salvar, isso não fazia sentido pra mim. E eu entrei num sofrimento grande e a vida deixou de fazer sentido. Pra mim, começou a fazer sentido quando eu comecei a me aprofundar nos estudos e vi que, opa, peraí, os meus erros, o que eu faço, o que eu cometo, está ao meu alcance. É possível eu reparar isso. É possível eu corrigir tudo isso. É possível que eu pegue algo que na minha vida está incomodando ou estou prejudicando o outro, eu faça algo de positivo com isso. E aí, para mim, isso foi, imagina, foi tipo um florescer, foi uma explosão. Porque de uma situação que assim, não tem salvação, opa, peraí, eu mesmo consigo reparar isso. Então, quando eu comecei nesse caminho, as coisas começaram a melhorar. Eu me aprofundei muito no autoconhecimento. Em função dessa mudança de paradigma. Veja o quanto é profundo isso. Então vamos lá. Aí vamos para o prefácio do livro. Como é que o livro surgiu? Helen Schucman e William Tedford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Colômbia. Mas a fonte, né? Quem foi a fonte mesmo do conteúdo foi a Helen Schucman. O William, ele ajudou, né, na escrita, na redação, ele foi um suporte, foi apoio para ela. Mas ela relata, quando escreveu o livro, que tinha uma voz. E ela chamou essa voz de Cristo. Uma voz que ditava para ela o que ela deveria escrever sobre o livro. E todo esse processo, né, levou 7 anos. E o livro foi publicado em... Deixa eu até colocar aqui. Isso aqui vai ser legal para o resumo. Livro publicado em 1972. E logo ele já ganhou, já foi espalhado e traduzido pelo mundo, dado a riqueza do conteúdo que ele tem. Então, o que é? O que é o livro, né? Eu peguei essa frase aqui que eu acho extremamente interessante. Uma teologia universal é impossível. E é mesmo. Você pode ver que as teologias que tem por aí, as religiões, não existe uma unidade. Existem várias diferenças. E eu vou um pouco mais além. Essas teologias são os dogmas, né? Abarca os dogmas, as regras daquela religião. E elas são muito diferentes. Existem religiões que permitem muito mais coisas, né, que se possa fazer do que outras. Por exemplo, dentro do protestantismo existem religiões muito mais restritas que não permitem que seus fiéis façam determinadas coisas e outras que permitem. Então, é impossível ter uma teologia universal. Eu concordo com isso. Mas uma experiência universal não só é possível, como é necessária. De que adianta teologia se você não vive uma experiência espiritual? De que adianta uma teologia se você não vive uma experiência
espiritual. De que adianta? Porque, na verdade, a vida é nós com nós mesmos. A gente veio sozinho para esse mundo, a gente teve ajuda ali, mas como a gente foi concebido, teve um ato, enfim, mas como a nossa alma veio para cá? De onde veio essa nossa alma? E quando a gente morrer, a gente vai sozinho também. E a gente deixa um rastro aqui, a gente vive uma série de experiências aqui. E agora, você pode ler, você pode estudar, mas se você não vive uma experiência, como você vai falar algo de espiritualidade? Tem que ser vivido. E isso é incrível. Porque a experiência, por mais que existam teorias, existam teologias e etc, 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 existe uma experiência universal. A experiência de viver. A minha Siri aqui me ouviu e começou a falar comigo. Mas vamos embora. Então, o livro, apesar de cristão em princípios, esse curso ele envolve temas espirituais universais. E tem muita coisa aqui que conversa com o budismo, conversa com o hinduísmo, conversa com outras religiões. E você vai perceber isso. E aí eu tirei essa frase aqui que é extremamente importante, já para introduzir e falar do que a gente vai falar. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui é irreal, pessoal. Ó. Irreal. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Que cargas d'água que é esse negócio de que é real e irreal? Entenda o seguinte. O que é real aqui? Real é aquilo que é eterno. É aquilo que você consegue levar daqui, dessa vida, né? Do material. O que é irreal não existe. Né? Nada irreal existe. Ou seja, são coisas que são passageiras. Apesar de existirem fisicamente, elas não fazem parte de uma existência. Ela não transcende. Então, o amor é algo que é real. Agora, brigas, rusgas, desentendimentos, aqui nesse nosso conceito ele não é real. Ele não existe. E o quanto antes você deixar de olhar e dar atenção para coisas irreais e olhar para o que é real, para o que é eterno, mais contente e feliz você será. E aqui eu já falei, acabei de falar, né? Distinção fundamental entre real e irreal, o conhecimento e a percepção. Nessa parte aqui, algumas coisas eu tenho uma visão um pouco diferente e eu vou compartilhando com você ao longo do desenvolvimento. Tudo bem? No livro fala o seguinte: conhecimento é verdade e está sob a única lei, a lei do amor divino. Eu tenho uma visão diferente de conhecimento e sabedoria. Eu colocaria sabedoria, mas eu não sei ainda, não me lembro ainda também, o que se quis dizer, se conhecimento aqui num sentido de sabedoria. Porque se for, para mim faz total sentido. O conhecimento é verdade e está sob a única lei. É possível não reconhecê-la, quem? A verdade. Mas não é possível mudá-la. Ou seja, aqui diz o seguinte: a verdade é uma só. E o que existe então? Por que as pessoas têm suas verdades? Na verdade, não são suas verdades. E a gente vai chegar logo nisso aqui. Que é, na verdade, as pessoas têm suas percepções. E ela se aplica a tudo o que Deus criou. E só o que Ele criou é real. Achei legal colocar isso aqui.
para a gente entender que o que é criação divina é real. Percepção. E a gente falou que daquela questão da verdade e o conhecimento é verdade. E o que é percepção? Percepção, de acordo com o livro, é o quê? É o mundo do tempo. É o mundo da mudança, que é aquilo que não dura muito tempo, dos inícios e dos fins. É a interpretação e não fatos. Então, a verdade, o conhecimento é um só, mas a percepção, cada um tem a sua. E ali tem todo um arcabouço de crenças e filtros que definem a percepção. E isso é incrível. É incrível um livro de espiritualidade falar isso, e agora a neurociência está começando, né, a explicar isso aqui no nível material científico. Vamos lá. Então, conhecimento e percepção são sistemas opostos. Conhecimento, Deus e sua criação compartilham uma única vontade. Nenhum pensamento existe à parte de Deus. Então aqui conhecimento vamos colocar como verdade também, ou seja, nada existe fora de Deus, nada está fora do divino, tudo está dentro do divino. Agora a percepção é o quê? É você ter uma crença em opostos. Aqui a gente já começa a questionar umas coisas. Por exemplo, se tudo está dentro de Deus e essa é a verdade, como existe então o oposto? Ou seja, como existe um oposto de Deus? Porque é um ponto muito confuso, é um ponto que não se chega em explicação, mas até por lógica, se tudo é um, se tudo está no todo, como vai existir um oposto? Então o oposto é muito mais uma percepção que foi escrita, por exemplo, então, o danado do diabo. Tá. Ele não é o oposto de Deus, então ele está dentro de Deus. Ele está dentro do todo. Ele pertence ao todo. Isso no sentido de verdade, de conhecimento, como está aqui no livro. Mas nós percebemos, e aí desenvolvemos essa crença em opostos e vontades separadas, ou seja, nós acabamos tendo vontades separadas do divino. E aí começa todo o conflito. Todo o conflito humano está nessa percepção, nessa crença em opostos, acreditar que existe algo separado do divino. E a gente vai sempre ver que isso aqui está conectado ao ego. Então, ela só permite que entre na consciência a percepção. A percepção só permite que entre na consciência, deixar negrito, o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Que é isso? Isso aqui, PNL fala isso aqui muito bem. Só vai entrar na consciência aquilo que está de acordo com seus parâmetros. Se não estiver de acordo com seus parâmetros, nós temos filtros. E esses parâmetros são filtros, ou seja, só entra na sua consciência aquilo que é validado pelos seus desejos e crenças. Se não tiver validação, isso passa despercebido. Existe um viés de confirmação. E também na neurociência o sistema reticular ascendente, que faz com que aquilo que a gente tem como percepção, aquilo que a gente tá muito na cabeça, ou algo que a gente deseja, por exemplo, eu desejo comprar um carro, eu começo a perceber muito mais aquele carro, parece que só vejo aquele carro. Olha isso. Então, veja que aqui está conversando algo que tem conexão com a neurociência, conexão com a psicologia. E isso nos leva aonde? A um mundo de ilusões. O que é ilusão? É aquilo que não é verdade. É aquilo que a gente cria. E cria como se fosse um universo paralelo. E é um mundo que precisa de defesa constante. Agora eu pergunto.
Se alguém fala mal de Jesus Cristo, eu sei que é um desrespeito, eu sei disso tudo. Mas qual é a sua fé para ficar defendendo? Será que o Cristo que existe nesse inconsciente coletivo é o Cristo real? Ou é um Cristo criado, ou um Cristo percebido que se tornou um mundo de ilusão e que precisa ficar defendendo? Porque a verdade não precisa ser defendida. A verdade, ela é. Ela não precisa de defesa. E esse mundo de ilusões que precisa de defesa constante é exatamente porque ele não é real. Então, se você está se defendendo numa briga, por exemplo, alguém te provoca e você começa a se defender. Vamos lá, uma provocação bem idiota, um xingamento. A pessoa te xinga e você fala: eu não sou isso não, é você que é assim. Veja, se você tá defendendo, ou seja, você está defendendo algo que não é real sobre você. O que é real não precisa de defesa. Na verdade, aqui é uma questão de ego. Na verdade, você está defendendo o ego. E não quem é você. E não você. Porque você é uma criação divina. Você é real. Você faz parte da verdade. Mas existe uma camada cheia de ilusões, cheia de medo, cheia de defesas e precisa se proteger, que é algo que está no nível inferior ao nível do espiritual, ao nível da verdade. Por isso precisa ficar se defendendo, explicando, etc., justificando e tudo mais. Tudo isso não passa de uma ilusão. E aí, seguindo, nós fomos aprisionados no mundo da percepção. Um sonho. É como um sonho. E não podemos escapar sem ajuda, porque tudo que seus sentidos te mostram são apenas testemunhas do sonho. Isso é verdade. Você vai ter que encontrar fora de você, no mínimo, pode ser um texto, um mestre, alguém que vai te ajudar ou vai te falar assim: ei, isso que você está falando não é real. Ou isso faz parte do que é real, o que você está defendendo, esse mundo que você vive. E eu chamo isso de expansão da consciência, quando a gente expande, quando a gente começa a se libertar, a deixar de ser um escravo desse mundo de percepção, desse sonho, e começa a enxergar a realidade, começa a ver a verdade, nua e crua. Então é muito legal esse trecho aqui, eu vou até colocar em negrita aqui no meu material. Nós não podemos escapar sem ajuda, porque tudo o que os seus sentidos te mostram são apenas testemunha do sonho. Ou seja, os sentidos, aqui de acordo com a autora, os nossos sentidos não conseguem enxergar a realidade. Vou até colocar aqui, com um asterisco, os nossos sentidos não são capazes de... Eu vou colocar enxergar entre aspas, porque aqui quero dizer no sentido, abarcando todos os sentidos. Enxergar ou perceber. Vamos colocar perceber, que aí não precisa de aspas. Perceber a realidade. Isso é verdade. Então a gente tem que o quê? Ir além dos nossos sentidos. E aí é um belo de um mergulho para dentro. É um belo mergulho na auto-investigação. E aqui, isso aqui é um mantra dentro do Sopro da Origem, dentro do que eu e a Naile falamos, a minha esposa. O mundo externo é apenas reflexo do nosso próprio referencial interno.
Ou seja, eu tenho um referencial de carro, por exemplo. No mundo externo eu vou ficar vendo muito aquele carro, né? Viés de confirmação, sistema reticular ascendente. Eu acho que o mundo é um lugar perigoso. O que eu vou ficar vendo no mundo? O que vai se manifestar no mundo externo? O mundo perigoso. Que homem não presta? Que eu vou perceber no mundo externo? Homens que não prestam, mulheres que não prestam, homens que bebem, mulheres que bebem, pessoas viciadas, pessoas que enganam, pessoas que mentem. Veja, tá tudo aqui. No entanto, a gente precisa ir além. Eu preciso parar de ficar encontrando tanta gente que mente. Começa a mexer no teu referencial interno. Porque o que está se manifestando fora é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Isso é lindo. Isso é lindo, porque aí você sai de um lugar de vítima, que as coisas acontecem com você, e passa a ser protagonista. Do tipo, eu consigo mudar a minha realidade mudando a mim mesmo. Existe uma frase que é a seguinte: o mundo muda quando o homem muda. E é isso aqui. Então, quer mudar o mundo? Começa mudando você. Mude você mesmo e o mundo vai mudar. E aí ela fala da mente de Cristo. Que é o seguinte, olha isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Somente ao nível da mente de Cristo. Então, se ela fala que existe nível da mente de Cristo, tem nosso nível inferior, que é a nossa mente aqui da percepção. Então, quando a gente eleva a nossa mente no nível de mente de Cristo, e aqui eu vou já colocar como a gente vê isso, que é o seguinte: a mente de Cristo está em nós o tempo todo. Nós somos a mente de Cristo. No entanto, temos essa camada superior, essa que é uma camada externa, que é a nossa mente do dia a dia, a mente do ego. Eu chamo muito essa mente de Cristo como consciência única, né? Consciência universal. Mas o termo mente de Cristo é muito bom, porque o Cristo é uma referência. O Cristo que viveu aqui, deixou muitos ensinamentos, ele é uma referência e deixa pistas de como chegar nessa mente de Cristo. Então, somente nesse nível, que é a verdadeira união com quem? União com o divino, união com o todo, é possível, e ela nunca foi perdida. Nunca foi perdida. A gente nunca deixou de estar conectado com o divino. A gente só não percebe. A partir do momento que a gente para de importar com aquilo que não é eterno, com aquilo que não é real, a gente começa de novo a voltar para o reino de Deus. A gente começa a voltar para a unidade. E aí crescemos, expandimos, ficamos pertencendo ao todo. O pequeno eu, aqui, a gente pode entender também como ego, procura se realçar através da aprovação externa. É isso aí. O nosso grande eu, a mente de Cristo, nosso eu, vamos chamar de eu superior, ele não precisa de aprovação. Por quê? Ele já é um com o todo. Ou seja, o ser divino não precisa de nada. Ele está sempre completo. Essa é a sensação, completude, quando a gente chega no nível da mente de Cristo. A gente está salvo, ou seja, não precisa ser salvo por ninguém, não precisa de um salvador. A gente já se sente amado e a gente é amoroso. A gente só dá aquilo que tem. Se a gente tem amor, a gente é amado, a gente é amoroso. Essa mente de Cristo, o que mais que ela faz? Deixa eu colocar aqui como... Cadê? Aqui, como quotes, aqui.
Então, compartilha mais do que conquista. Estende mais do que projeta. Aqui no livro fica um pouco confuso, mas o que é isso? Estender o quê? Aqui já é... Eu coloquei. Estende sua iluminação. Vamos colocar aqui em amarelo. Aqui. Então ele estende. O que ele estende mais? A sua iluminação. Ele estende seu amor. Ele estende sua benevolência. Né? E outra coisa é projetar. O projetar é o quê? É esconder por meio da separação, para evitar olhar para dentro. Então, o projetar aqui é bem legal porque ele fala do pequeno eu, ele fala do ego, ou seja, projetamos o nosso ego para o nosso mundo exterior. Está aqui, ó. Referencial eterno, a gente projeta no mundo externo. Quando a gente está na mente de Cristo, a gente não projeta, a gente estende a nossa iluminação. A mente de Cristo, ela é expansiva. Ela não é escassa, ela é abundante. E não tem necessidade de nada. Ela quer unir-se aos outros devido à sua consciência mútua de abundância. Deixa eu ver quanto tempo, 31 minutos. Muito bem, vamos parar por aqui nesse vídeo e a gente continua no vídeo de amanhã. Tudo bem? E a gente vai falar de relacionamentos do ego e relacionamentos da alma. Algo que é muito falado no livro. E a gente está só na introdução. A gente só começou, tá? Se você gostou do vídeo, curte aqui. Se pensa diferente, se concorda com o livro, concorda também com as minhas opiniões, comente aqui embaixo. Então, até lá.